Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia a todo o pessoal que nos escuta no programa Panorama 95. A primeira pergunta que se faz é a lógica, né? Como se prevenir de problemas do coração? Certamente que sim, Marcos. E a importância de se prevenir se dá pelo fato de que essas doenças do coração, elas são, como a gente já até comentou em alguns programas anteriores, elas são responsáveis por uma grande quantidade de mortes no Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, em qualquer local onde você colocar o dedinho no mapa, eles são uma das principais causas de mortalidade, além de causar um significativo comprometimento da qualidade de vida das pessoas. Então, por essa importância das doenças, do que elas carregam consigo, é importante que a gente se preocupe em não apenas tratar quando ela aparece, mas procurar preveni-las, evitar que elas aconteçam. E a primeira atividade tem que ser saber se tem algum problema. No caso do check-up seria importante. Fazer uma consulta de rotina para avaliação se existe ou não alguma doença do coração. É importante uma consulta. É óbvio que isso não indica que você faça uma consulta todo mês, de 2 em 2 meses, mas a gente tem conhecido na nossa prática, por exemplo, pacientes que vêm para nós aos 65 anos de idade, muitas vezes já com um infarto ou com insuficiência cardíaca, e dizem assim, até com certo orgulho, dizendo: é a primeira vez que eu estou indo no médico, não é nem no cardiologista, é a primeira vez que eu estou consultando um médico. Isso deve ser orgulho mesmo? Não seria especificamente um bom motivo para orgulho, não. E a gente vê que às vezes a nossa preocupação, a cultura nossa brasileira, ela muitas vezes é voltada apenas para resolver o nosso problema imediato, né? Isso é cultural, não diz respeito somente à saúde. Muitas vezes com os nossos problemas de vida mesmo, do dia a dia, a gente vai ali, procura resolver somente aquilo que está mais urgente, está mais premente, e a gente não procura evitar que o mal aconteça. Então, muitas vezes, essas pessoas que chegam se orgulhando, dizendo que é a primeira vez que estão vindo ao médico, elas estão vindo ao médico pela primeira vez, e aí a partir de então vão ter que ficar fazendo um acompanhamento mais próximo. Se elas tivessem vindo numa época anterior da vida, a cada 1 ano, a cada 3 anos, muitas vezes quando você está novo, cada 1 ano, 2 anos, a cada 3 anos, para saber se está tudo bem, para prevenir o aparecimento dessas doenças, você chegaria nessa idade dos 65, 70 anos, com qualidade de vida, né? Tendo feito um acompanhamento ao longo da vida toda, com qualidade de vida, sem doenças que pudessem ou levar à morte ou então lhe trazer comprometimento das suas atividades diárias. Qual é a idade ideal para se procurar, por exemplo, um cardiologista? Para uma pessoa sem sintomas, para alguém sem sintomas, a partir de 30 a 40, na faixa entre 30 e 40 anos, que é quando começam o maior risco de desenvolvimento dessas principais doenças, tanto das doenças cardiovasculares, como a gente chama em si mesmo. Isso, doenças cardiovasculares, a gente inclui um grande grupo em que a gente poderia dividir prioritariamente em 3 tipos de doenças. Uma são aquelas relacionadas à obstrução coronariana, onde a gente inclui o grupo da angina e do infarto agudo do miocárdio, que foi tema de conversas passadas nossas aqui. O outro grupo seria o grupo da insuficiência cardíaca, certo? Que é um importante comprometedor da vida das pessoas, porque quem precisa conviver com a insuficiência cardíaca, acaba tendo muita limitação no seu dia a dia. E além desse grupo, a gente também inclui, apesar de não estar prioritariamente relacionado, à primeira vista não parecer estar relacionado com o coração, mas está as doenças cerebrovasculares, que seriam os AVCs, que todos eles carregam uma relação muito íntima com as doenças do coração. Nós temos aqui uma pergunta aqui no nosso telefone, 3421-2272, com que eu falo. Bom dia. Bom dia, você fala com Socorro, eu moro aqui no bairro Paulo VI. Eu gostaria de saber do doutor se aquele risco cirúrgico que a gente faz, quando a gente vai fazer um procedimento cirúrgico, ele é suficiente para saber se a gente tem algum problema no coração ou não. Bom dia, Socorro. Agora sim, doutor.
Bom dia, Socorro, tudo bem? Olha só, esse tema que você citou é interessantíssimo, sobre o risco cirúrgico. Quando os médicos cirurgiões, eles pedem esse chamado risco cirúrgico, o que é que eles estão pedindo, na verdade? O médico cirurgião, ele está dizendo o seguinte para o paciente: eu vou fazer uma cirurgia em você para corrigir um problema seu, seja na vesícula, seja no olho, seja no dedo, numa articulação, na face, em algum local, mas todo procedimento médico, ele carrega com ele um risco associado de desenvolver um efeito colateral, certo? Basicamente é isso. Tudo que a gente faz, a gente assume um risco de acontecer alguma coisa que não seja agradável, que seja ruim, em prol de um grande benefício que a gente pode obter. Quem vive tendo crise de vesícula, por exemplo, essa pessoa vai se operar, pode acontecer alguma coisa com ela pode ter um efeito colateral nessa cirurgia, mas o benefício que ela vai ter de não ter mais as crises da vesícula é grande. Então, por isso que a gente indica a cirurgia. E quando o cirurgião pede o risco cirúrgico, o que ele está pedindo por que é o cardiologista que faz? Porque o que o cardiologista faz é avaliar o risco de, durante esta cirurgia, o paciente vir a desenvolver um infarto, certo? Infarto ou insuficiência cardíaca ou morte por conta de problemas do coração, uma arritmia que venha levar à morte, ou então um infarto que venha desenvolver em morte. Então, o risco cirúrgico, ele serve exatamente para o cardiologista dizer para o cirurgião e dizer para o paciente qual é o risco que ele corre. Se esse risco for muito alto, ele não deve ser submetido à cirurgia. Primeiro, ele deve tratar o coração para depois ele ir para o seu procedimento original, a sua cirurgia original. Ou se o risco dele for baixo, então a gente libera. Você nos perguntou, Socorro, se a partir disso é possível dizer se o paciente tem ou não, a gente consegue avaliar o risco de você ter algum problema já durante este procedimento, esta cirurgia. Se houver algum indício de que tem alguma doença no seu coração, a gente não vai liberar para você fazer essa sua cirurgia para não lhe colocar em risco. E aí a gente vai procurar investigar e tratar você do seu coração para depois a gente te liberar. Então, em geral, quando a gente libera para uma cirurgia, ou o paciente tem alguma doença, porque às vezes acontece dele ter também, mas a gente explica para o doente que você tem a doença, mas essa doença não vai lhe representar um risco para a sua cirurgia, ou ele não tem, e ele pode se submeter à cirurgia tranquilamente. Já falamos aqui que a primeira ação tem que ser procurar o profissional para saber se você tem algum problema no coração. Agora, por exemplo, quais são as dicas para quem quer se prevenir de ter esses problemas? Ok, a primeira coisa é a gente procurar evitar as doenças que levam a essas doenças do coração, certo? Então, quando a gente citou agora há pouco esses 3 grupos de grandes doenças que a gente chama de doenças do coração, que são responsáveis, veja você, Marcos, por uma morte a cada 40 segundos no Brasil. Então, enquanto nós estamos fazendo nosso programa aqui de cerca de 20 minutos de discussão, vão morrer aí em torno de 30 pacientes no Brasil por essas doenças que nós estamos tentando prevenir e não apenas tentar remediar depois. Devido à quantidade de pacientes que sofrem e vêm a sofrer com isso, a gente tem que procurar evitar, não só evitar a doença que causa, mas evitar a doença que causa essa doença, certo? Não sei se deu para ser claro com o que eu disse, mas a esse grupo de doenças a gente se refere aos infartos, à insuficiência cardíaca e à morte por doenças do coração, uma arritmia que levou uma morte de imediato, que a gente chama de morte súbita. Então, para prevenir isso, para evitar que isso aconteça, o ideal é que a gente previna as doenças que levam a isso. Então, as doenças que levam a isso, ou as condições que levam a isso, que é exatamente o que você me perguntou, são prioritariamente pressão alta, que já foi tema de conversas nossas aqui, diabetes, tá certo? Mau controle dos níveis de colesterol e de triglicérides, certo? Sedentarismo a gente não trata como doença, né? Se você perguntar para as pessoas no meio da rua, você é doente? Não, sou não. Você faz atividade física? Não, não faço. Já é doente, então.
Não, ele é doente, ele precisa de tratamento, e o tratamento ele mesmo pode desenvolver, que é começar a prática de atividade física, certo? Às vezes até a gente, da nossa prática médica do dia a dia, a gente não associa com a devida importância o quanto o sedentarismo influi nesse risco de desenvolver essas doenças. Então, o sedentarismo, ele deveria ser tratado como doença, que a gente precisa, cuja cura ou cujo tratamento é a prática regular de atividades físicas, porque o sedentarismo ele faz parte desse conjunto, e ele está como fator de risco para o desenvolvimento de todas essas que a gente citou, dessas graves que a gente citou. Além disso, dietas inadequadas. Se eu parar e perguntar a pessoa no meio da rua: você é doente? Não, eu sou saudável. E como é a sua dieta? Não, eu como de tudo, eu como a comida gordurosa, eu como muito sal, eu não tô nem, eu bebo demais. E ele não é doente, ele não toma remédio, a pressão dele não é alta. Quem vive naquele efeito sanfona emagrece, engorda. Pode ter problema no coração? Pode vir a desenvolver problema no coração, né? Esse efeito de vai e vem, e isso em geral por conta do mal, não em si pelo fato de você estar emagrecendo e engordando, mas nesse processo de ganho de peso sempre, né? Quer seja o efeito sanfona ou quer o fole esteja sempre abrindo, porque também tem pessoas que não tem uma sanfona não vai e vem não, ela só vai, só aumenta. Então, essa pergunta da sanfona foi eu que fiz mesmo, viu? Não, é certo, tá certo. E outra coisa, nesse sistema. E muita gente, isso é mais comum do que a gente imagina, mas o problema não é o efeito sanfona em si, o problema é o ganho, aquele período em que você está ganhando peso, porque esse período que você está ganhando peso, ele esconde por trás, nos bastidores disso, você tem uma dieta inadequada e uma falta de atividade física que lhe promova um peso estável. Alguma coisa não está correndo bem no dia a dia, na rotina dessa pessoa que está no efeito sanfona, está no período de ganho, ou aquela pessoa que sempre ganha peso. Geralmente não tem, exceção para uns raros casos em que pacientes têm distúrbios da tireoide, alguns distúrbios endócrinos, que aí não depende só da alimentação e da dieta, tem alguma coisa por trás, mas é uma minoria. A grande maioria da população que está um pouquinho acima do peso, ela está um pouquinho acima do peso porque a dieta dela é um pouquinho inadequada e a quantidade de atividade física que ela faz é um pouquinho abaixo do que deveria. Eu conheço pessoas que dizem o seguinte: todos os dias eu tomo uma taça de vinho para meu coração ficar lubrificado. Essas pessoas elas estão corretas, Marcos. Elas estão corretas, certo? Para prevenção. O vinho previne. A gente tem na cardiologia um efeito que a gente chama de curva em J. Como a gente está no rádio, a gente não consegue mostrar para a população isso. Mas essa curva em J, imagine a pessoa desenhando a letra J, tá certo? Um J maiúsculo. Então, o J maiúsculo, ele tem a perninha que desce e depois aquela perninha que sobe, não é verdade? O J não tem a característica da letra do J, né? A perninha que desce e a que sobe. Essa perninha que desce, na verdade, é referente ao consumo moderado e controlado de álcool em relação à mortalidade por doenças do coração. Então, quando você começa a consumir uma quantidade moderada, o que é uma quantidade moderada? É uma taça de vinho, ou uma lata de cerveja, ou uma dose de destilado. E a gente sempre diz isso para os nossos pacientes no consultório, que uma dose, uma taça ou uma lata de cerveja, nós autorizamos em geral o paciente a tomar, porque isso faz com que ele tenha prevenção. Agora, a partir da segunda, aí já não é mais com o aval do cardiologista, do médico, porque aí a perninha do J, ela começa a subir. Então, o J, quando essa perninha que desce no J, na verdade ela representa a melhora da mortalidade que você tem quando você consome essa quantidade pequena e contínua, e não vale acumular, tá certo? Não vale dizer assim: mas eu tenho direito a uma taça de vinho por dia ou uma lata de cerveja por dia, eu vou guardar essa semana toda, quando chegar no final da semana eu tomo 7 latas. Não vale, tá certo? Ou você toma hoje, ou amanhã continua a mesma quantidade, uma só. Se você toma apenas se você toma essa quantidade pequena e controlada, você tem uma mortalidade diminuída em relação às doenças do coração. Mas se você não tem a capacidade de se autocontrolar para tomar apenas essa quantidade, se você toma
toma uma e depois vai mais uma, e mais uma, e mais uma, no mesmo dia, aí a mortalidade aumenta e a perninha do Jota sobe. Então, entre não tomar e tomar apenas uma, seria melhor você tomar apenas uma. Agora, entre tomar apenas uma e tomar duas, e tomar três, e tomar quatro, tomar apenas uma. E entre não tomar nada e tomar uma, três, quatro, cinco, é melhor não tomar nada, porque aí a mortalidade aumenta bastante quando você não tem o controle sobre a quantidade que você ingere. Já com relação ao cigarro, aí é demais. Aí... o cigarro realmente não existe em níveis como hoje em dia constam dos próprios rótulos de cigarro. Não existem níveis seguros de consumo dessa substância. Desde da década de 40, 50, que a gente vem associando o tabagismo não só às doenças do coração, mas a uma gama enorme de outras doenças que podem afetar a qualidade de vida e pode colocar em risco a vida das pessoas. Nós temos aqui muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp. Deixa eu só colocar aqui, antes de ir aqui para o nosso WhatsApp, colocar aqui o nosso ouvinte que tem uma pergunta. Com que eu falo? Bom dia. O Fátima, aqui do sítio Carrapateira. Ô Fátima, abraço aí para vocês do sítio Carrapateira. Qual a pergunta, Fátima? Eu quero saber, porque eu sinto uma dor, não é direto, sabe? Mas eu sinto uma dor do lado esquerdo e essa dor me perturba muito, assim no peito, sabe? E quando ela atinge nas costas, eu quero saber se isso é problema de coração. E ele, Wander? Oi, Fátima, bom dia, tudo bom? Um abraço pro pessoal do sítio Carrapateira aí. Olha só, as dores do lado esquerdo do peito, elas comumente estão associadas a problemas do coração, né? Em relação a uma dor, por exemplo, que você sentisse apenas nas costas ou sentisse na região da barriga ou na nuca, as dores que ficam localizadas no lado esquerdo do peito, elas costumam estar mais associadas a um risco de ter problemas do coração. Obviamente que a gente não pode aqui determinar que é ou que não é, porque faltariam ver mais características dessa dor e a gente avaliar os fatores de risco e fazer o exame físico que nos falta, mas dores do lado esquerdo do peito e que irradiam ou para o braço ou para as costas, ou muitas vezes as pessoas às vezes nem sabem disso, para a mandíbula, né, para o queixo do paciente, elas podem sim estar correlacionadas a doenças do coração. Vamos aqui responder aqui as perguntas dos nossos ouvintes através do WhatsApp 988775550. Bom dia, eu sou Joana. Gostaria de saber do doutor se é verdade que o azeite de oliva virgem a gente pode fazer frituras e quais exames que uma pessoa assintomática realiza na primeira consulta. Ok, como é o nome da... Joana. Oi, Joana, bom dia. É verdade sim que o azeite de oliva, ele ajuda a manter um bom controle dos níveis de colesterol, tá certo? O que não é interessante é que esse azeite, ele passe do seu ponto de fumaça, como a gente chama, né? Na verdade, para cada óleo que você consome, nós temos um ponto em que o ponto de ebulição em que o óleo literalmente ele se evapora, e nesse momento as gorduras insaturadas, que são aquelas que fazem bem ao coração, elas passam a se transformar em gorduras saturadas, que são as que fazem mal, e aí a fritura passa a prejudicar a pessoa. Então a recomendação do azeite de oliva, na verdade, é para que seja consumido preferencialmente na sua condição in natura, certo? Que ele não seja levado ao fogo para fritura. Mas em caso de necessidade de você desejar fazer uma alimentação que inclua uma fritura com azeite, que seja feito, se possível, em baixas temperaturas, para evitar exatamente que saia aquela fumacinha, aquela fumaça branda e serena que a gente coloca nos olhos, que depois, quando a gente joga a comida, aí mela a casa toda, aquela coisa toda. Aquilo que a gente deve evitar, tá certo? Se for para fazer no fogo, que seja em fogo baixo. A nossa ouvinte Izinha, ela está perguntando se problemas no coração pode causar, acho que é água no pulmão. Pode sim, pode, certo? Geralmente é um estágio, são estágios posteriores, tá certo? Essa água no pulmão, ela pode acontecer por duas maneiras, tá certo? A primeira é o derrame pleural, que existe uma membrana que fica, uma fina película que fica por fora do pulmão, que é responsável pela
pelo aumento do volume do pulmão para que a gente respire. Essa membrana se chama de pleura. Quando existe líquido nessa membrana, que aí comprime o pulmão, a gente chama de derrame pleural. Isso pode ser causado realmente por doenças do coração, mas por outras doenças também. Mas as doenças do coração, prioritariamente a insuficiência cardíaca, como a gente citou aqui, ela pode levar a isso. E a outra forma, que essa é muito correlacionada com a cardiologia, é o edema de pulmão, né? Edema agudo de pulmão, que na verdade não é uma concentração localizada de líquido, é o líquido que se espalha difusamente por todos os pulmões, e isso pode sim estar correlacionado ao coração. O ouvinte quer saber, sou hipertenso, posso tomar essa taça de vinho? Pode sim, se tiver com os níveis pressóricos controlados. Apenas essa, né? A gente sempre diz no consultório que uma taça de vinho a gente regulamenta. O hipertenso sob controle, aquele que está fazendo a sua terapia de maneira correta, tomando a medicação, se for o caso, da maneira correta, e que está com as pressões bem controladas, ele pode sim fazer a ingesta de uma quantidade controlada de álcool por dia. Então, se é uma taça, então normalmente a gente libera uma taça para os pacientes. Eletro do coração mostra o quê? Quer saber ouvir? O eletrocardiograma é um exame que tem mais de 100 anos de existência, e apesar de muito antigo, ele ainda é muito útil para a gente. Ele avalia as dimensões do coração. A gente consegue ver, por exemplo, se o paciente tem sobrecarga de alguma das câmaras do coração. Ele é um dos melhores exames para a gente avaliar arritmias, tá certo? Existem outros, óbvio, como o Holter, que passa 24 horas monitorizando o coração, que tem a capacidade muito maior de detectar, mas você já consegue ter uma avaliação inicial se o paciente tem algum tipo de arritmia. Ele consegue avaliar, por exemplo, se o paciente tem um infarto, né? Na hora que o paciente está sentindo a dor no peito, ele tem uma capacidade, embora não seja um exame único e definitivo, né? Tanto é que, se fosse, a gente não teria procurado desenvolver outros, mas ele nos auxilia no diagnóstico dessas doenças. O povo aqui está interessado na questão da bebida, né? Final de semana chegando, né? Agora tem que beber moderadamente, né? Quero saber se quem fez angioplastia e faz uso de remédios pode tomar uma dose de destilado. Olha, normalmente o uso de álcool para pacientes que fizeram angioplastia, a gente precisaria ver toda a gama de medicações que o paciente faz uso. Por quê? Existem algumas medicações que têm o seu metabolismo no fígado, né? A grande parte das medicações, Marcos, elas são metabolizadas, elas são transformadas no nosso corpo e depois eliminadas por duas vias, principalmente, ou pelo fígado ou pelos rins, certo? Ou pelos dois, uma parte de cada, né? Algumas medicações são metabolizadas principalmente pelo fígado, e aí essas medicações, elas sofrem efeito do álcool, certo? Então a ingestão de álcool pode alterar essas substâncias. Então a gente precisaria ver todas as medicações e ver se existe alguma incompatibilidade. Como o paciente que faz angioplastia e o nosso amigo ouvinte aí sabe que toma uma quantidade que não é pequena de medicações depois de uma angioplastia, então a gente precisaria ver quais eram elas para poder definir se pode ou não. A Márcia relata o seguinte: sinto palpitações e em seguida aparece tosse. Já aconteceu algumas vezes, uma vez no mês, outra vez 3 vezes no mês. É sinal de problema no coração? Ela tem 38 anos de idade, a Márcia. Oi, Márcia, bom dia. Essas palpitações, elas muitas vezes elas estão correlacionadas, sim, certo? É óbvio que a gente precisaria de um exame. Aí, no caso, o eletro do amigo ouvinte que também nos perguntou, poderia nos ajudar a dar uma pista sobre o diagnóstico. Se esse diagnóstico ele não fosse concluído apenas pelo eletro, a gente poderia pedir alguns outros exames para avaliar a presença de arritmias, mas existem algumas arritmias, sim, que elas se manifestam exatamente dessa maneira, com uma série de palpitações e que termina com um acesso de tosse, certo? Então isso pode ser representado, não é um diagnóstico definitivo, obviamente, a gente não está fazendo um exame aqui, a gente não está diante do eletrocardiograma, não está examinando o coração dela, mas a queixa, ela sugere sim que possa ter alguma arritmia no coração.
Ok, temos aqui uma outra pergunta. A minha mãe tem 76 anos de idade, tem problema de pressão e é diabética. Semana passada ela acordou no meio da noite sangrando pelo nariz. Pode ser alguma coisa que requer cuidados? Nossa amiga Sandra Suelena. Oi, Sandra, bom dia. Esse sangramento pelo nariz, ele normalmente ele tá correlacionado a duas causas mais comuns no dia a dia, tá certo? Uma é um defeito, um pequeno defeito que existe nas veias que recobrem uma das membranas dentro do nariz. E esse defeito, na verdade, ele está correlacionado com a parte de otorrinolaringologia, que é a especialidade que cuida disso. Existe uma fragilidade nas veias dentro do nariz e que elas se rompem com certa facilidade e você sangra. Por outro lado, existe também grandes picos pressóricos que podem precipitar esse tipo de sangramento, que a gente chama de epistaxe. Então, quando ela pergunta se pode ter alguma coisa a ver com o coração, pode, mas aí era normalmente nesses casos de epistaxe, principalmente casos recorrentes, a gente indica uma avaliação conjunta. Um cardiologista muitas vezes avalia e o otorrinolaringologista também faz a avaliação, que é importante para ver no local se existe essa fragilidade das veias. Nós tivemos nesse momento aqui um tsunami de perguntas e o nosso tempo estourou, mas deixa eu aqui, a de Coelho aqui ficou da semana passada, vou ter que fazer, né? É um cidadão que tem 73 anos de idade, apresenta uma pressão arterial logo pela manhã, uma média diária de 14/10 e batidas do coração de 87 batidas. Já chegou a medir pela manhã, após o café, 15/10. Já em descanso, logo após o almoço, uma soneca, a pressão arterial geralmente está entre 13/9 e 12/8. Quando mesmo chega da caminhada, a pressão chega a 16/10. Logo depois de 15 minutos de descanso, a pressão chegou a 13/9. Essa oscilação é perigosa? A oscilação não, mas a média que ele nos descreveu, sim, certo? Porque essa média, quando ele descreve, a gente tem um valor específico para hipertensão arterial, que é todo, assim, no geral a gente conhece, que é o 14/9. Quando você está 14/9, você está hipertenso. Mas isso se refere à pressão casual, é aquela que você, uma vez ou outra, mede no consultório, dentro do consultório do médico. Quando você faz médias de pressão, como o nosso amigo aí, pelo visto, deve ter feito as médias, porque mediu em vários momentos, esse valor ele é mais rígido. Então, a partir de 13/8,5, você já considera como hipertenso. Como ele disse que a média de pressão dele é de 14/10, então isso representa um risco, porque ele provavelmente é um paciente hipertenso de verdade. Agora, essa oscilação, ela é prejudicial? Não, porque essa oscilação, ela faz parte da dinâmica do nosso dia a dia. No momento que você tenha necessidades maiores corporais, vai fazer uma atividade, o coração é exigido, a pressão sobe. No momento que você vai tirar a sua soneca, você vai relaxar, a pressão diminui, isso é completamente normal.